Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, Ezequiel. Ezequiel foi um profeta ímpar. Nós vimos no vídeo anterior que Nós vimos no vídeo anterior que Ezequiel entrou no templo e contemplou as abominações que o povo em Israel estava fazendo. Eles estavam profanando o templo de Deus. Estavam adorando deuses estranhos. Inclusive um chamado Tammuz. Um deusinho bem maroto. Hoje, antes de começar o texto, a gente fica admiradíssimo com a atitude de algumas pessoas. Só que a gente, quando está na mesma situação, provavelmente faz do mesmo jeito. Deus é muito paciente conosco. Ele chama de novo, adverte. Só depois de muitas tentativas é que ele entra com a subjugação, com o castigo do alto. Por exemplo, nós temos a propensão para o mal, mas nem sempre foi assim. Quando o homem saiu das mãos de Deus, saiu com a cabeça íntegra, saiu com a propensão para o bem, sim. A metade da humanidade se engraçou com o mal e praticou o mal. A outra metade, ela se condoeu com a metade caída e caiu também. Por amor à metade caída, a metade não caída caiu. Eu comentei no vídeo anterior que 50% da população, mais ou menos, não é uma estatística, eu não fiz essa pesquisa e nem vi, estou imaginando. O que eu sei é que quase 3 bilhões de viventes aqui na Terra são cristãos. Quase a metade, vamos colocar a metade. A metade dos habitantes da Terra advogam ser cristão. O problema, diz que um ativista bem famoso, acho que foi Mahatma Gandhi, ele teria dito: eu seria cristão se não fosse os cristãos. Isso é doído, mas é verdade. Os cristãos, muitas vezes, estamos
turvando a água, de modo que os não cristãos não conseguem ver o fundo do lago. Então, quando nós vimos a queda de Jerusalém, a gente fala, se fosse eu no lugar deles, teria feito diferente, teria voltado ao Senhor. Será? Deus faz um apelo para que nós voltemos a Ele. Deus nos dá todas as chances possíveis. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Por isso ele levantou os profetas. Então teve Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Amós, Jonas, Obadias, Naum. Todos eles com uma mensagem bem direcionada, apelando para a mudança de vida. Então é isso, meus queridos. Nós estamos aqui no monte da internet, estamos gritando. Observe as diretrizes lá do alto. Não estamos aqui só para comer, beber e dormir. Não. A vida tem um sentido mais amplo. O objetivo da vida é comer, beber e dormir também. Mas Deus nos criou para a adoração. Deus nos criou para adorá-lo. Por isso, quase 100% da humanidade adora alguma coisa. Alguns adoram astros bem interessantes, como o Sol, por exemplo. Esse que está me alumiando aqui, ó, a face. Mas Deus não aceita. Deus quer adoração a Ele. Reconhecimento de que Ele é o Criador do céu e da terra, das águas e das fontes das águas. Os castigos de Jerusalém. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. O juízo. O capítulo anterior mostrou que o povo de Israel estava perdido. Agora, vamos ver o juízo sobre o povo de Deus. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, porta alta do templo, e cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e chamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor:
passa pelo meio da cidade, Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Viu aquelas abominações que eu citei no vídeo anterior? Aquilo é muito doído. Então Deus falou: mate todos. Mate todos. Exceção para aqueles que gemem e suspiram por causa dessas abominações. Ou seja, aqueles que ainda estão adorando o Deus Criador, o vigia das pessoas. Como é que Deus vai marcar? Vai marcar aqui o nome dele. Nós pertencemos ao Senhor. Qual que é o selo de Deus? A Bíblia fala claramente 1001 vezes. O selo de Deus é a sua santa lei. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais deles. Matai todos, matai velhos, mancebos e virgens, matai meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal de Deus, não vos achegueis. E começai pelo meu santuário. Começai pelos cristãos. É o que está dizendo aqui. O santuário, quem é o santuário? Israel. Começai por aqueles que advogam o cristianismo. Começai por eles. Olha nos cristãos e veja tantos quantos não estão seguindo a santa lei de Deus. Começai exterminando-os. Pais, filhos, meninas, velhos, crianças. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí, e saíram, e feriram a cidade de Jerusalém, e feriram Israel, e feriram a casa de Deus. Sucedeu, pois, que havendo-os e eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, e clamei e disse: ah, Senhor, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e da casa de Judá é grandíssima, e a terra se encheu do sangue, e a cidade se encheu de perversidade. E eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Em outras palavras, eles dizem: Deus não existe. Deus não está preocupado com a nossa atitude. Tá? Sim. Deus está vendo. Deus não te criou e abandonou você à sua própria sorte. Não. Deus ama você. Ele quer marcá-lo na testa como propriedade sua, exclusiva.
Ele ama você. Ele quer tornar você propriedade exclusiva dele. Tenha misericórdia, tenha compaixão da sua alma. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz como mandaste. O anjo está passando na casa de Deus. E casa de Deus, vamos entender aqui, todas aquelas instituições que advogam como sua palavra, a Bíblia Sagrada. Vamos considerar aqui, casa de Deus, aqueles que compreenderam a mensagem do Messias e o aceitaram como Salvador pessoal. Vamos entender aqui todos quantos desceram as águas salvíficas do batismo. Hoje uma amiga me disse: mas eu já fui batizada. Falei: sério? Como? Ela foi batizada bebê. Não serve. A confissão do pai não serve para a salvação do filho. Até serve, enquanto o filho não souber a diferença entre a esquerda e a direita. Ao contrário, né? Direita e esquerda. A direita é sempre Deus. Jesus se batizou com 33 anos, adulto. E quando ele chegou para João, o Batista, o que batizava, João disse: Senhor, eu é que tenho que ser. Eu é que tenho que ser. Eu é que tenho que ser batizado e vens tu a mim? Não, meu filho, disse Jesus. Importa que eu faça, que eu seja batizado como exemplo. Eu estou fazendo para que você saiba que também você precisa fazer. Então as igrejas reformadas, as igrejas protestantes, elas já abraçaram o batismo de pessoas que já sabem a diferença entre direita e esquerda. Então, se você se batizou quando pequenininho, eu me batizei pequenininho, bebê, não me lembro. Mas eu lembro da primeira comunhão. A Igreja Católica, ela até diz que a primeira comunhão é como se fosse um segundo batismo. Não serve. O batismo é para arrependimento do pecado. Só pode se arrepender quem tem consciência. Eu sou batizado e crismado. Mas quando eu entendi que Jesus Cristo se batizou para me dar o exemplo, e que quando eu entendesse que Ele queria ser o meu Salvador pessoal e Senhor de toda a minha vida, e aí então eu entendi. E aí, como eunuco de Candace, eu disse
quero ser batizado. Então me batizaram por imersão. O nosso corpo tem que mergulhar na água. Simbolicamente, estamos sendo sepultados. Assim como aconteceu com Jonas. Jonas ficou sepultado nas profundezas do mar. E ao sair, ele saiu em novidade de vida para pregar salvação. Ao você ser sepultado, fica na água, simbolicamente, todos os nossos pecados. E Deus faz nascer pelo Espírito Santo nova criatura. E aí a gente passa a viver em novidade de vida. Nós passamos a ter gozo em transmitir essa palavra, em dizer que eu fui salvo por Jesus. Jesus me salvou. E essa experiência, ao se batizar, você está falando para outras pessoas. Eu aceito o sacrifício na cruz feito por mim. Então, minha irmãzinha querida, meu irmãozinho amado, precisamos passar pela experiência do batismo. Precisamos garantir o selo de Deus. Deus, no batismo, coloca-nos o seu selo. Pertence a mim. Aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. E uma vez aceitado a Cristo, você sai da água limpinho, lavado e enxaguado, pronto para viver vida nova. E o escritor bíblico disse: a graça de Deus é suficiente para que não pequeis. Porém, se pecardes, vá a Cristo. Agora não precisa mais se batizar, porque você já se batizou, o batismo é um só. Vai a Cristo, confessa a sua falta e pronto. Ele aceita e te perdoa. Quantas vezes, Senhor? 1000 vezes. O mesmo número de vezes que você deve perdoar o seu irmão. Quantas vezes são essas? Tantas quantas ele lhe pedir. Jesus salva. Deus é amoroso. Deus é nosso Pai. Ele está ansioso para nos outorgar vida. E nós precisamos viver a partir de então. Não podemos viver como cadáveres ambulantes. Lembra quando Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos? Ele não estava falando da experiência do velório, não. O pai daquele cidadão provavelmente estivesse vivo, porque se o pai dele estivesse no velório, certamente o filho não estaria ali. Ou seja, os vivos que estão respirando, mas que não aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, está morto. É por isso que no batismo nós somos enterrados na água. Não seria enterrado, seria enaguado. Aterrissar é cair na terra. Como é que é? Marissar? Você entendeu o que eu estou falando? E ao levantar, você está ressuscitando com a pessoa de Deus, através da pessoa do Espírito Santo,
que a partir de então passa a viver dentro de você. Esse é o batismo do Espírito Santo. Quando você é batizado, você já é batizado no Espírito Santo. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.